Pastor Josué trouxe no primeiro domingo o que é a consagração. Eu só queria relembrar um pouquinho. É dedicar algo ou alguém a Deus. Dedicar algo ou alguém a Deus. Então nós já dedicamos a nossa vida. Na semana passada nós consagramos a nossa família. Hoje nós vamos consagrar as nossas finanças. E na semana que vem nós vamos consagrar o nosso ministério. Nós vamos entender a importância de todo ano estar renovando essa aliança com o Senhor. De todo ano estar consagrando novamente, né, tudo isso ao Senhor. E tudo aquilo que nós fazemos, tudo que nós falamos, precisa ter como base a palavra de Deus. Precisa ter como sustentação a palavra de Deus. Nós não podemos e não devemos. Nós não podemos e não devemos caminhar fora daquilo que é promessa, direção de Deus para as nossas vidas. Nós temos a oportunidade de ter isso aqui na nossa mão, a Bíblia, a palavra de Deus, né? Ela foi há centenas e centenas de anos. Pessoas não tinham acesso a isso aqui, mas ela foi traduzida, ela foi transformada, ela veio com uma linguagem mais acessível. Hoje ela está em todos os smartphones, tablet, computadores. Então nós não temos desculpa. Talvez uma das metas, eu queria te desafiar também, para 2021, no mínimo, fazer pelo menos uma vez a leitura completa da palavra de Deus. Alunos da caminhada da fé, me ajudem. Vocês têm esse desafio também. Amém? Isso é como alimento para a nossa vida. Nós não podemos deixar de almoçar, de jantar, a não ser quando nós estamos em jejum, né? Mas nós precisamos encarar isso aqui como alimento para a nossa vida. Tudo aquilo que Deus tinha de desejo e vontade para que se realizasse na nossa vida, Ele deixou na sua palavra. Dezenas e dezenas de homens inspirados por Deus deixaram essa palavra para que nós nos alimentemos dela. Josué capítulo 1, versículo 8, diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar neles dia e noite. João 14, 15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14, 23, Jesus falando: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guarde a palavra do Senhor. Você ama o Senhor, Ele é Senhor da sua vida. Guarde essa palavra, medite nessa palavra, dia e noite. Quando nós falamos em finanças, talvez venha alguma barreira, né, na nossa mente, por algum histórico, né? Eu creio que a maioria aqui já tem uma caminhada, mas muitas vezes, quando nós vamos tocar no dinheiro, naquilo que está no nosso bolso, parece que tem algo errado aí. Parece que isso não é de Deus. Parece que isso não é espiritual. Mas a Bíblia, muito pelo contrário, a Bíblia nos fala e nos traz muitos ensinamentos, muitos princípios sobre finanças, sobre dinheiro. A Bíblia fala somente no Novo Testamento. Olha só o comparativo que eu fiz aqui. São 215 versículos sobre fé, 218 sobre salvação. E são mais de 2.000 versículos só no Novo Testamento sobre finanças e sobre dinheiro. Será que isso não é bíblico? Será que isso não é para a nossa vida? Das 28 parábolas de Jesus, mais da metade fala de finanças. Mais da metade. E a pergunta é, talvez, por que Jesus abordou tanto isso, né, na sua caminhada, no seu ministério? Em alguns poucos anos que ele passou por aqui. Por que ele abordou tanto isso? Porque ele estava interessado no nosso dinheiro? Será que era isso? Não. Lucas 12, 34 diz: onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Aquilo que Deus quer em primeiro lugar na nossa vida é o nosso coração.
E como que está o nosso coração? Como que está a nossa escala de valores? O que eu tenho colocado em primeiro lugar na minha vida? Então o entendimento, e para que fique bem claro, o problema não é o dinheiro, o problema é aquilo que está no teu coração em primeiro lugar. 1 Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aqui não diz que o dinheiro é a raiz dos males, mas o amor é colocar ele em primeiro lugar. É você não mais dominá-lo, mas deixar ser escravizado por ele. Esse é o problema. Essa é a raiz do problema. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Gratidão é a palavra. Gratidão é a palavra. Nós precisamos ser gratos por aquilo que Deus já colocou nas nossas vidas, nas nossas mãos. Enfim, tem uma dezena de textos aqui que pelo tempo eu não vou conseguir colocar todos, porque eu nem entrei no tema ainda, mas nós precisamos entender que Deus quer de nós o primeiro lugar. Ele nos chama, Ele nos envia, Ele cuida de nós, Ele vai te fazer prosperar, Ele vai te dar o suporte, Ele vai te dar a provisão, Ele vai agir com misericórdia sobre a sua vida. Mas Ele primeiro precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Então nós precisamos sim aprender aquilo que Ele tem para a nossa vida. E nessa noite, consagrando as nossas finanças ao Senhor, eu coloquei como tema aqui, fidelidade, uma atitude de honra ao Senhor. Se você quiser anotar, para você que está na sua casa também. Fidelidade, uma atitude de honra ao Senhor. Vamos lá para Gênesis. Abra sua Bíblia, por favor. Pode permanecer sentado. Eu gostaria que você abrisse e permanecesse com ela aberta. Nós vamos passear um pouquinho alguns textos muito conhecidos por nós. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Aqui nós temos a história de Abraão e de Ló, né? Um pouquinho antes fala da descendência, aonde Terá gerou Abraão e Arã gerou a Ló. Ló, sobrinho de Abraão. O nome da mulher de Abraão era Sarai. Ela era estéril e não tinha filhos. E aí vamos para o versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão, né? Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu então Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam acumulado, seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Então Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou um acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali novamente um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Vamos lá para Gênesis 13, capítulo 1. Saiu, pois, Abrão do Egito, foi para o Negueb com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Negueb em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente.
e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. Não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Se você tiver com a Bíblia impressa, eu sempre, pelo menos os alunos da Caminhada da Fé, eu sempre sugiro que tenha sua Bíblia, sublinha isso aí. Algumas digitais também dá para grifar, né? Não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podiam sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, eu entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló, viu o vale do Jordão, bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Os homens de Sodoma eram extremamente perversos, pecadores, e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste e olhe para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Sublinhe isso aí na sua Bíblia também. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei sua descendência tão numerosa como o pó da terra, e se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado para outro, porque eu darei a você. Então novamente Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. O texto é um pouquinho longo, mas ele serve de base para nós entendermos algumas lições, alguns princípios, daquilo que Deus falou primeiro comigo, para depois compartilhar com a igreja, compartilhar com aqueles que estão em casa também. Abraão recebe uma promessa de Deus. Ele sai de um lugar muito distante, chamado Ur dos Caldeus. Era uma cidade próspera, uma cidade portuária. E aí ele vai, leva sua família, ele obedece de forma integral, e leva o seu sobrinho Ló. Passa por alguns lugares, vai até o Egito, depois volta ao Negueb, que é um deserto, um lugar seco. E vocês perceberam, um determinado momento, aconteceu um probleminha ali entre os pastores, e os rebanhos de Ló e Abraão. Aumentou muito e não era possível mais alimentá-los. E aí precisaram se separar. E aí eles se separam e Abraão, de uma forma generosa, permite que Ló escolha. Tenha o livre arbítrio, a livre escolha para determinar para qual terra ele vai, para qual terra que ele vai levar o seu gado, para qual terra ele vai levar os seus animais e tudo aquilo que ele possui. Porém Ló olha e tem uma resposta muito imediata. Ele olha todo aquele vale. A maioria dos vales lá são desérticos, 60%, 70% é deserto, mas ele olha um pouquinho mais adiante
e vê o vale além do Rio Jordão, é um vale lindo, né? Verdejante, e ele escolhe e vai. Não chega nem perguntar para o seu tio se era isso mesmo, e muito menos para Deus se era essa a direção. E ele simplesmente vai, sem saber que a sua decisão foi muito precipitada. Ló começa a ter alguns probleminhas, porque por trás daquilo que parecia muito bonito, por trás daquilo que parecia aos olhos muito reluzente, estava simplesmente Sodoma. É uma cidade que foi depois destruída pelo Senhor por causa da sua idolatria, por causa do seu pecado, por causa de tudo aquilo que nós já conhecemos também da história. Não bastasse isso, Ló perde a sua esposa, porque ela desobedece, eu já vou falar sobre isso também, desobedece uma direção de Deus. E não bastasse isso, por uma decisão errada na sua vida, ele gera uma descendência amaldiçoada, uma descendência de maldição para a sua vida, que são os moabitas e os amonitas. Determinada situação, ele estava em Sodoma, Sodoma foi cercada por reis, estava tendo uma disputa entre alguns reis, né? Uma batalha, e simplesmente Ló é saqueado e perde tudo aquilo que ele levou, pouco tempo depois. E depois perde a sua esposa, fica ele e as suas filhas, vendo que não tinha não teria uma descendência, ele acaba tendo um relacionamento com as suas filhas, e ele é pai e avô dos seus filhos. E aí são gerados lá Moabe e Amon, e daí onde vem a descendência dos moabitas e os amonitas. Sempre quando nós vamos para a palavra de Deus, quando nós entendemos aquilo e sabendo que ela é inspiração para a nossa vida, nós precisamos trazer isso para a nossa realidade, trazer isso para os nossos dias. Será que essa palavra foi escrita somente para aquela época? Ou somente para os nossos antepassados? Não. Foram naquelas circunstâncias que tudo aconteceu, foram naquelas circunstâncias que o Senhor agiu, mas eu creio que Ele vai agir também nas circunstâncias que você está passando hoje nesse tempo. Nesse ano de 2020 nós passamos por uma porção de circunstâncias adversas e Ele agiu. Amém? Ele agiu. Então vamos trazer para os nossos dias de hoje que lições e princípios nós conseguimos extrair desse texto. Então vamos primeiro para a vida de Ló, com as suas decisões desastrosas. Gênesis 13, do 5 ao 7. Ali diz então: Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam muitos bens, que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos, e nessa época os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Olha só, aqui surge talvez a primeira lição, o primeiro ensinamento que nós temos. Numa situação de prosperidade, estava tendo uma prosperidade ali, não estava? Esse gado estava crescendo, né? Tudo ali estava se multiplicando, apesar das reações adversas, tudo estava se multiplicando, tudo estava avançando, aquilo que estava sob os cuidados dele. Mas a primeira lição aqui, e foi um estudo muito profundo para saber isso. Esse mesmo estudo eu fiz lá naquele seminário que o pastor Josué aprendeu, onde tudo é tudo. Foi no mesmo seminário. Primeira lição: onde tem ser humano tem problema. Onde tem ser humano tem problema. Eu não ouvi nenhum amém. Misericórdia, né?
Eu sou um problema. Talvez você seja um problema. Nós clamamos e queremos que a igreja se expanda. Nós vamos atrair muitos problemas para cá. Mas nas mãos de Deus nós somos transformados em solução para esses problemas. A igreja foi plantada para trazer solução para esses problemas através de Jesus. Amém? Através de Jesus. Nas adversidades permitidas pelo Senhor naquele período. E no período de hoje, se nós estivermos firmes e aliançados com Ele, nós iremos superando e amadurecendo, sabendo como reagir a cada uma dessas circunstâncias e continuar avançando. Então que nós possamos sim, de problemas, que nós sejamos transformados em solução nas mãos do Senhor. Amém? Segunda lição, Gênesis 13, versículo 10 e 11. Olhou então Ló, viu todo o vale do Jordão, era como o jardim do Senhor. Próximo. E Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção. Ló viu, Ló escolheu e Ló partiu. Segunda lição, não decida sem a direção de Deus. Não decida sem a direção de Deus. O mesmo livre-arbítrio que Deus entregou lá no Éden. Decisões foram tomadas de forma errada, de forma equivocada. Ló cobiçou aquela área, teve uma reação instantânea, teve uma reação imediata, olhou apenas aquilo que era bom. E enquanto eu estou falando, você traga para a sua vida quantas decisões talvez vão surgir na sua frente, que num primeiro momento parece muito bonito, um negócio irrecusável. Mas cuidado, não tome decisões precipitadas. Quantas vezes tomamos decisões e para cada decisão tem uma consequência. Ele foi acampar próximo a Sodoma, próximo a tudo aquilo que era corrompido, tudo aquilo que o Senhor não queria para a vida dele. Terceiro, Gênesis 14, 12. Gênesis 14, 12. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Aqui é o finalzinho, onde acontece a batalha entre os reis, batalha do Vale do Sidom, no sul do Mar Morto. E aí há uma consequência. Terceira lição, decisão errada, consequências desastrosas. Decisão errada, consequências desastrosas. Ele perde tudo. Ele perde todos os bens que ele possuía. Tudo aquilo que vinha multiplicando nas suas mãos enquanto ele estava com Abraão, enquanto ele estava vivendo sobre aquela bênção que estava sobre Abraão. Quando ele se afasta, ele perde. Por decisão dele. Por decisão pessoal. Para a nossa vida, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós decidimos. Precisamos consultar o Senhor sempre. Nesse folder que nós preenchemos nessa noite ou nesse mês, eu sei que você colocou ali alvos que são sonhos, que são projetos, que são metas para que você conquiste em 2021. E eu profetizo que você vai conquistar em nome de Jesus. Mas coloque também, se essa é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Talvez não é nem metade daquilo ali. Talvez Deus tem coisas muito maiores do que aquilo que você anotou ali para a sua vida. Consulte ao Senhor. Ouça ao Senhor. Busque intimidade com Ele. Busque intimidade com Deus. Não coloque em risco os seus bens, a sua família, os seus negócios, o seu ministério,
a sua caminhada, tudo aquilo que demora tanto para ser construído, não coloque em risco. Se você tomar a decisão apenas por si, o risco de perda é muito grande. O risco, como eu coloquei ali, de uma consequência desastrosa é muito grande. Mais uma lição, Gênesis 13, versículo 11. Acho que nós já lemos, né? 13, 11. Isso. Bendito Ló, esse sobrinho aí, né? Escolheu todo o Vale do Jordão e partiu. Ló sequer. Bom, a lição aqui é: a desonra nos afasta do lugar da bênção. Já vou explicar por quê. A desonra nos afasta do lugar da bênção. Ló sequer consulta o seu tio. Aquele que orava, que caminhava, que acompanhava a sua vida, que certamente cobria, né, a sua caminhada e todos os seus negócios. Abraão deu a oportunidade. Ló, vai lá e escolhe. Abraão poderia ter determinado: meu sobrinho, você vai por aqui, pega aquela faixa de terra lá e continue avançando e prosperando por aqui. Mas ele deu a livre escolha. Deus nos deu a livre escolha para onde nós vamos caminhar. Para um caminho de vida ou para um caminho de morte. Consulte ao Senhor para onde nós devemos caminhar. E naquilo que fala de honra, ele não consultou o seu tio. E esse certamente foi uma outra falha que acabou acontecendo na sua vida. E aí nós precisamos sempre nos perguntar: como nós temos agido? Como tem sido o nosso comportamento com relação à honra e desonra? Aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos líderes, aos nossos pastores, aos nossos patrões, às nossas autoridades. Você ora por eles? Talvez você pense: mas eu preciso de oração. Não. Você foi levantado como intercessor nessa cidade, nessa igreja, nessa nação. Então nós precisamos ir interceder por cada um deles, demonstrar honra, para que a bênção alcance a sua vida. Amém? Quinta lição: não olhe para o passado, avance com os olhos no Senhor. Não olhe para o passado, avance com os olhos no Senhor. Gênesis 19, 17. Agora eu dei um salto lá para... Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, os anjos do Senhor: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum. Volta um pouquinho, eu vou repetir. Preste bem atenção. Fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum. Versículo 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Não entendeu nada, né? Não entendeu nada. Morreu. Foi. Tudo aquilo que Deus tem de vontade e desejo para as nossas vidas está de uma forma muito clara, e temos sido acompanhados, aconselhados, né? Caminhado muito de perto com aquilo que são ensinamentos do Senhor. E mesmo assim, algumas vezes nós insistimos em fazer diferente. Nós insistimos em olhar para trás. Aquilo que é passado precisa ficar lá atrás.
O inimigo muitas vezes se aproveita daquilo que você já deixou lá na cruz. Você precisa lembrar disso. O teu passado ficou na cruz, porque agora você é vencedor em Cristo, você vive uma nova vida, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na sua vida. Não olhe para trás, não olhe para trás, é preciso avançar, é preciso seguir adiante, é preciso olhar para Jesus, é preciso colocar Ele no centro da nossa vida. Essa mulher é um personagem que nem sequer tem um nome relatado na Bíblia. Nada se sabe a respeito. A única coisa que nós temos conhecimento é que ela morreu por desobedecer ao Senhor. O seu nome está escrito no livro da vida. Deus nos criou, Deus te criou para um propósito grande, para que o reino dele cresça, para que você prospere em tudo aquilo que você fizer, que você tenha uma vida relevante no Senhor, e não olhando para trás, mas olhando e avançando, olhando e avançando. O Senhor te fortalece, o Senhor te dá a direção, e Ele vai te fazer prosperar em nome de Jesus. Ele te criou para que você, não para que você seja uma coluna de sal como aquela mulher, mas para que você seja sal e luz aonde você estiver, para que você faça diferença, para que você seja relevante aonde você estiver, aonde Deus te colocou. Mas por outro lado nós temos Abraão. E aqui eu coloquei Abraão fiel adorador. E aqui nós aprendemos muito sobre fidelidade. Gênesis capítulo 12, versículo 4. Só a primeira parte diz assim: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Partiu Abraão como lhe ordenara ao Senhor. Se nós formos buscar e procurar na Bíblia, não tem nenhum momento que Abraão está dizendo: ah, Deus, mas é comigo mesmo? Traga isso para hoje, para a sua vida. Não, Deus, hoje ainda não estou preparado, não estou pronto. Isso não acontece aqui. Talvez lá em Fortaleza, lá em Natal, quem sabe, né? Não estou pronto. Meu querido, obedeça integralmente a direção de Deus, porque realmente muitas vezes nós não estamos preparados, mas Ele nos capacita. Ele nos capacita, Ele precisa só da tua disposição, Ele precisa da tua obediência. Se é a direção de Deus, aonde Ele te colocar, Ele vai te sustentar. Se é a direção do Senhor, aonde Ele te plantar, Ele vai te fazer próspero. Segunda lição, o tempo é agora. Gênesis 12, 4, segunda parte. Abraão tinha quanto? Quanto? Que vergonha, né? Com 75 anos ele estava pronto, partindo para um novo projeto de vida. Qual o projeto de vida que você tem com seus 20, com seus 30, com seus 40, com seus 50 anos? Com seus 70, com seus 80? Aí você vai, mas naquela época eles viviam um pouquinho mais, realmente. Mas tinha um sonho de Deus na vida dele, e tem sonhos de Deus na sua vida também. Amém? Ele foi, ele obedeceu. Então, o tempo é agora. Nunca é tarde para avançar e para experimentar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Que nós possamos experimentar o melhor ainda esse ano de 2021. Terceiro, adorar a Deus acima de tudo. E aqui tem vários versículos, né? A gente coloca lá Gênesis 12, 7, mas tem vários outros, aonde na sua caminhada, em cada lugar que ele parava, em cada lugar que ele estava, ele parava e invocava o nome do Senhor. Ele construía um altar dedicado ao Senhor. Está ali, ó. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra.
Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor. Você tem construído altares dedicados ao Senhor? A sua vida tem sido um altar dedicado ao Senhor? Você é templo do Espírito Santo. Como que você tem cuidado desse templo? Como você tem cuidado dessa casa? Como você tem administrado e sido mordomo naquilo que o Senhor te concedeu, a sua vida? Abraão, em toda a sua vida, em obediência a Deus, independente das circunstâncias, ele eleva a sua adoração a Deus, consagra a sua vida, independente das circunstâncias. Deus tirou ele de uma terra próspera. Ur era uma cidade, lembra no começo, né? Era uma cidade portuária, era uma cidade próspera, e levou para uma terra que ele não imaginava o que ia acontecer. Mas se era Deus que estava levando, Deus ia prover. Muitas vezes aqueles sonhos que tem na sua vida ainda, que você precisa se desvencilhar de algo que está te prendendo ainda. Se o Senhor falou, vá, faça, concretize, porque se foi Ele que falou, Ele vai te confirmar através da sua palavra, mas Ele vai te sustentar também em nome de Jesus. Ele vai sustentar. Quarto, Gênesis 12, 9. Deserto faz parte do processo de amadurecimento em nossas vidas. Deserto faz parte do processo de amadurecimento em nossas vidas. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Negueb significa do hebraico lugar seco, é um lugar deserto. E pesquisando um pouquinho lá na geografia do local, Negueb equivale a aproximadamente 50% daquele país, do país de Israel. Mas era necessário passar pelo Negueb. Era necessário passar pelo deserto. Algumas vezes é necessário nós passarmos pelo deserto, para que nós cresçamos, para que nós amadureçamos. Eu não ouvi amém, eu sei, é difícil. Eu já passei. Mas não dá para testemunhar hoje, né? Não tem tempo. Mas eu já passei, mas eu já venci, em nome de Jesus. Deserto não é lugar para você permanecer. Deserto é lugar de passagem. E está na caminhada, quem já passou pela caminhada da fé sabe do que eu estou falando, né? Já estudou um pouquinho sobre isso também. Em alguns momentos, homens, né, lá na Bíblia passaram pelo deserto. Elias passou pelo deserto. Moisés passou pelo deserto. E no deserto Deus cuidou, Deus livrou. Deus expressou o seu amor por Israel, por toda uma nação. Deuteronômio 8:2 diz assim: assim diz o Senhor, eu te coloquei no deserto para saber o que existia em seu coração. Eu te coloquei no deserto para saber o que existia em seu coração. Talvez em 2020 Ele falou para nós: eu permiti que tudo isso acontecesse para eu entender em que lugar que eu estava na sua vida, para eu entender em que lugar que eu estava no seu coração. 2020 foi um tempo de deserto, talvez não para todos, para alguns, não sei, mas o Senhor permitiu, mas nós passamos, amém? Nós passamos. Deserto é lugar de passagem, não permaneça. Se você tiver muito tempo no deserto, alguma coisa está errada, algo está errado. Deserto é lugar de passagem. Quinto, permaneça aliançado e fiel ao Senhor mesmo em tempo de deserto. Permaneça aliançado e fiel ao Senhor mesmo em tempo de deserto. Gênesis 13, 3 e 4. Partiu do Negueb em direção a Betel. Só aí, só vou ler essa parte. Betel significa, no hebraico, casa de Deus. Casa de Deus. Assim muitas vezes será na nossa vida.
O Senhor vai nos fazer passar por deserto, para que nós cresçamos, amadureçamos nele. Principalmente, que nós coloquemos a nossa vida em dependência total. Nós somos dependentes total do Senhor. E que assim seja na nossa vida. Então Ele nos leva do deserto para Betel, para a casa de Deus. Para a presença de Deus. Para nos tratar. Para que nós cresçamos nele. Para que nós experimentemos, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A humildade precede a honra, Gênesis 14, 18. Por sua submissão, por seu coração, por tudo aquilo que representava, por todas as suas atitudes. Abraão, ele deu a oportunidade para Ló, e assim era na vida de Abraão. Ele ouvia a Deus e fazia. Humildade. E lá no finalzinho, o rei Melquisedeque, Gênesis 14, 18. Rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Fidelidade. Fidelidade. Ele não buscou cargo, ele não buscou posição, ele não buscou lugar de honra, mas Deus honra aquele que buscam servi-lo em primeiro lugar, estar em primeiro lugar nas suas mãos. Amém? E última lição: rejeite todas as propostas que podem te levar à decadência. Gênesis 14, do 21 ao 24. Rejeite todas as propostas que podem te levar à decadência. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, eu juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Abraão não aceitava nada que não viesse do Senhor. A proposta veio contrária àquilo que eram os princípios na vida de Abraão. Quantas vezes propostas vêm na nossa frente, na nossa vida, que parecem propostas irrecusáveis, mas se nós não consultamos ao Senhor, já aprendemos, a consequência será desastrosa. Então aqui nós entendemos a vida de Ló, com decisões erradas, desastrosas, que tiveram como consequência perdas não só na sua vida, na sua família, mas para suas gerações. Mas nós tivemos em Abraão lições de fidelidade ao Senhor. Em cada momento na sua caminhada ele levantava um altar ao Senhor, ele colocava o Senhor em primeiro lugar, e Deus continuou abençoando em tudo, em tudo, em todas as coisas. Nessa noite você tem a oportunidade de colocar diante do Senhor os desafios na área de finanças para a sua vida. E eu queria que você se colocasse em pé. Tome como exemplo a vida de Abraão. E tome como exemplo a vida de Ló também. Nós precisamos aprender com todos esses personagens, né? A Bíblia não é pela metade. A Bíblia, nós precisamos conhecê-la de forma integral. Antigo Testamento, Novo Testamento. Nós vamos receber, e tudo aquilo que talvez você trouxe nessa noite. Na semana passada ou retrasada, nós falamos, né? Se você tivesse um contrato para ser fechado, um processo para ser finalizado, enfim, você vai consagrar do lugar onde você estiver. Infelizmente nós não é possível que você venha até a frente. Mas coloque nas suas mãos aquilo que você quer consagrar
na área financeira. Pode ser a chave da sua casa, a chave do seu carro, algum contrato, ou às vezes até de forma simbólica. Coloque diante do Senhor. Gênesis nos relata que por tudo aquilo que eles passaram, havia recurso, havia provisão. Deus estava com o seu cuidado sobre a sua vida. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Coloque diante do Senhor agora esse sonho, algo que você quer consagrar a Ele nesse momento, nesse instante. E Ele vai trazer multiplicação dos seus negócios, multiplicação das suas sementes, problemas sanados, problemas resolvidos, portas de empregos que se abrirão nesse tempo, em nome de Jesus. Ore agora ao Senhor, levante a sua voz, que o Senhor venha sobre a tua igreja, venha sobre o teu povo. Para aqueles que estão em casa, façam isso também. Venha sobre cada um deles, Pai, nessa noite, onde nós estamos aqui consagrando as nossas finanças. Nós, como mordomos, precisamos reconhecer que tudo é do Senhor, tudo é teu, Pai. Que nós possamos ser bons administradores, como aquela canção que nós ouvimos hoje, que nós possamos romper em fé em tudo aquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós não enxergamos à nossa frente, mas o Senhor conhece o nosso hoje, o Senhor conhece o nosso amanhã. Livra toda a tua igreja de toda obra maligna, de toda obra da carne, de toda a avareza, de toda a cobiça, Pai. Traga sabedoria, traga resolução de problemas, que negócios que não foram concretizados no ano de 2020, que venham neste ano em nome de Jesus. Que processos judiciais que estão enrolados há muitos anos, que venham a ser concluídos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que acima de tudo, Senhor, a tua igreja aprenda a ser como um mordomo fiel, assim como Abraão, em que tudo aquilo que ele fez, em que tudo aquilo que ele colocou nas suas mãos, ele deu o primeiro lugar, Pai. Em nome de Jesus, que nesse ano haja expansão do reino através dos teus filhos, Pai. Da mesma forma, aqueles que estão nas suas casas, Senhor, venha sobre as suas vidas, venha sobre cada um deles, fecha todas as brechas, que o inimigo não encontre pouso nas suas vidas, Pai. Que tudo seja estancado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você recebe, aplauda ao Senhor, glorifique a Ele. Glórias ao Senhor. Que Ele venha sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre a sua família, em nome de Jesus. Pode se assentar mais um minutinho. Que tudo aquilo que você consagrou nessa noite, que você zele, que você cuide, que você seja um mordomo fiel, que você administre da melhor forma, porque tudo é do Senhor. Ele deixou nas suas mãos por um tempo. É só por um tempo. Ele deixou nas suas mãos para que você usufrua disso, mas que também para que você multiplique, para que a igreja do Senhor se expanda, para que o reino se expanda. Lembra que a primeira lição que nós aprendemos: onde tem ser humano tem problema. Quando nós chegamos aqui, talvez quando você chegou aqui você era um problema, mas nós temos recebido tanto do Senhor. Temos recebido tanto do Senhor. E de problema Ele te transforma em solução. De problema Ele te transforma em bênção. Que as bênçãos que vieram sobre a vida de Abraão venham sobre a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai ter a oportunidade agora de selar essa consagração através desse tempo que teremos de ofertas, dízimos e primícias. Principalmente de oferta, uma oferta especial ao Senhor nessa noite. Para você que está na sua casa, da mesma forma nós temos as nossas contas bancárias.
Nós temos o Pix já ativado, né? A chave do Pix é o nosso CNPJ 00346821000184. O Senhor, Ele quer o nosso coração. Ele quer o nosso coração. Ele quer que você coloque Ele em primeiro lugar nas suas vidas. Filipenses 4:11-13 diz: Não estou dizendo isso porque seja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, ou com fome, tendo muito ou passando necessidade. Por isso tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor te fortalece. O Senhor vai continuar te fortalecendo em nome de Jesus. Se talvez hoje você não teve a oportunidade de fazer esta oferta consagrando as suas finanças nessa noite, faça durante a semana ou aqui na secretaria ou através das nossas contas bancárias. Que o Senhor te abençoe. Coloque em primeiro lugar, estenda suas mãos e vamos agradecer. Pai, obrigado em nome de Jesus pela oportunidade nessa noite, Senhor, em que estamos aqui, consagrando tudo aquilo que é do Senhor e que o Senhor, por sua graça, colocou nas nossas mãos. Que nós possamos ser mordomos fiéis, que o Senhor nos ensine, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para melhor administrar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Que as sementes que o Senhor tem colocado também, que não sirvam apenas de alimento, mas que sirvam para serem lançadas, que o seu reino se expanda através de cada oferta aqui lançada, Pai. Assim nós agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.